O que tem te tirado da presença de Deus? E como não deixar isso acontecer? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é uma pergunta que não exige apenas uma resposta rápida, mas um mergulho sincero na alma. Porque muitas vezes não somos arrancados da presença de Deus de uma vez. Quase sempre o afastamento acontece em silêncio, aos poucos, em pequenas distrações, em cansaços acumulados, em feridas não tratadas, em escolhas aparentemente simples que vão esfriando o coração. Nem sempre é o pecado escandaloso que nos afasta. Às vezes, a pressa. Às vezes, é o excesso de preocupação. Às vezes, é a dor que não entendemos. Às vezes, é a decepção com pessoas, com a igreja, com nós mesmos. E em muitos casos, o que nos tira da presença de Deus não é porque deixamos de crer nele, mas porque permitimos que outras vozes falassem mais alto do que a voz dele dentro de nós. Há dias em que o coração fica tão ocupado tentando sobreviver que já não consegue mais descansar em Deus. A mente se enche de ruídos, o espírito se enfraquece e a alma passa a viver no automático. Continuamos funcionando por fora, mas por dentro estamos distantes. Oramos menos, ouvimos menos, sensibilizamos menos. E sem perceber, começamos a tratar como normal uma vida sem intimidade com Deus. Mas a presença de Deus não é um lugar onde apenas visitamos em momentos de necessidade. É um ambiente onde a alma reencontra sentido, direção, cura e identidade. Fora da presença, podemos até manter a aparência de força, mas por dentro vamos perdendo o eixo, porque o ser humano foi criado para viver ligado à fonte. E toda vez que tentamos viver sem essa comunhão, algo em nós adoece. Por isso, a pergunta não deve ser feita com culpa, mas com honestidade. O que tem roubado meu tempo com Deus? O que tem endurecido meu coração? O que tem ocupado, ferido ou seduzido tanto a minha alma, a ponto de eu diminuir a minha fome espiritual? Talvez seja o orgulho que impede arrependimento. Talvez sejam distrações que parecem inocentes, mas drenam a sensibilidade. Talvez sejam feridas antigas que fizeram você se fechar. Talvez seja o ativismo, fazendo até coisas para Deus, mas sem estar com Deus. E como não deixar isso acontecer? Primeiro, é preciso vigiar o coração antes de vigiar apenas as atitudes, porque o afastamento começa dentro. Antes de alguém parar de orar, já parou de desejar. Antes de alguém abandonar a presença, já foi se acostumando a viver sem ela. Por isso, proteger a presença de Deus em nós exige vigilância interior. Exige perceber quando algo está roubando a paz, alterando prioridades, enfraquecendo a fé e esfriando o amor. Depois é necessário cultivar intencionalmente a comunhão com Deus. A presença não se sustenta apenas com emoção, ela se mantém como relacionamento, e relacionamento exige constância. Mesmo nos dias secos, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando há
cansaço, é preciso permanecer. Há profundidades de Deus que só são reveladas a quem não desiste de buscá-lo nos dias em que o céu parece silencioso. Também é essencial aprender a identificar aquilo que precisa ser cortado. Nem tudo que entra na rotina pode permanecer nela. Existem ambientes, hábitos, excessos, vínculos e distrações que vão minar a vida espiritual devagar. A maturidade espiritual é reconhecer que nem tudo que é permitido convém. Às vezes, voltar à presença de Deus não começa acrescentando algo, mas removendo o que está ocupando o lugar que deveria ser dele. Além disso, não deixar isso acontecer exige lembrar diariamente que a presença de Deus não é peso, é sustento. Não é obrigação religiosa, é necessidade vital. Quando entendemos isso, buscar a Deus deixa de ser um compromisso encaixado no dia e se torna a prioridade que organiza tudo o mais. Porque quem aprende a permanecer na presença pode até enfrentar lutas, mas não perde o centro. No fim, essa reflexão nos chama a uma decisão. Não normalizar a distância de Deus. Não aceitar como comum uma alma fria. Não se acostumar a falar de Deus sem falar com Deus. Não permitir que o coração viva cheio de tudo, menos daquilo que realmente o mantém vivo. Voltar à presença é sempre possível. Deus não se afasta com facilidade. Muitas vezes somos nós que nos distraímos. E mesmo assim, Ele continua chamando, continua esperando, continua desejando restaurar a intimidade. A pergunta é: o que hoje precisa ser entregue, silenciada, curado ou abandonado para que nada mais te tire da presença de Deus? Conclusão: que nunca percamos o temor de estar longe de Deus e que nunca falte em nós a coragem de parar, avaliar e voltar. Porque pior do que cair é se acostumar caído. Pior do que esfriar é achar normal viver sem fogo. E pior do que se distrair é não perceber que a alma já não está mais onde deveria estar. Permaneça, vigie, volte sempre que for preciso e não deixe que nada vale mais do que a presença de Deus na sua vida. Oração final. Senhor, sonda o meu coração e mostra o que tem me afastado da Tua presença. Revela o que está ocupando o lugar que pertence somente a Ti. Cura minhas distrações, minhas feridas, meus excessos e minhas resistências. Ensina-me a vigiar, a permanecer e a Te buscar com sinceridade todos os dias. Que eu nunca me acostume com a distância, mas deseje sempre voltar ao centro da Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fale com Deus.